Então, nesse instante, nós vamos respirando fundo, acalmando os nossos pensamentos, os nossos corações, entrando em sintonia com os mentores, amigos aqui presentes, que já prepararam o nosso lar, a nossa casa, já estão aqui perto de nós para o estudo dessa noite. Vamos cumprimentando a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos acompanham nesse estudo semanal, pedindo a eles que mais uma vez, nessa noite, que nós possamos ser auxiliados a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir todos os ensinamentos que vão ser compartilhados pelo André Luiz aqui conosco. Pai nosso, abençoa a nossa boa vontade, o nosso desejo sincero de aprender. Supre as nossas deficiências e a nossa pequenez, Senhor, para que nós, dentro das nossas próprias limitações, possamos galgar lugares mais altos no nosso progresso como espíritos eternos. Protege a nossa família, ampara todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite, companheiros encarnados e desencarnados, que assim como nós, possam receber as mesmas bênçãos que nós recebemos nessa noite. Graças a Deus. Bem, capítulo 8 é um capítulo que faz a gente perceber como o planejamento no plano espiritual, como o amor de Deus vai muito além do que a gente consegue entender, né? Então, eles estão aí prontos para consolar mães que perderam filhinhos na tenra idade, que deve ser uma das coisas mais dolorosas que uma mãe pode passar. E nesse caso a gente vê que o amor, a misericórdia divina, ela existe em todos os lugares, não só para o amparo às mães, mas para o amparo às crianças. Apesar de existir uma razão maior, a lei de causa e efeito para essas mortes prematuras, a gente percebe que nenhum de nós somos desamparados, nem do lado de cá, nem do lado de lá, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi perceber a consciência adormecida do tio da Antonina. A gente percebe que essa cegueira espiritual pode nos prender aqui na Terra, mas também continua nos aprisionando no plano espiritual maior. Ele está lá, como a gente viu, aprisionado ao erro de passado, ao assassinato que ele cometeu, se esquecendo de todo o resto. E o mais interessante é que a gente vai ver, a Antonina, na verdade, teve uma ligação muito grande na sua encarnação anterior. Por isso até essa afinidade entre o avô Leonardo e a neta Antonina. Mas nesse caso, nós percebemos que ele está aí, desencarnado há décadas, perdendo o tempo. Ele não está aprendendo nada. Ele não evoluiu, ele não parou de sofrer. A única coisa que ele fez foi ficar enclausurado dentro da sua própria dor, dentro da sua própria culpa, dentro do seu próprio ódio. Por quê? Por egoísmo, por orgulho, por imaturidade. Essa insegurança que ele tem, né? O medo de encarar as suas responsabilidades em relação ao seu ato. Você vê que ele comenta, né, da sua fraqueza e ele imediatamente justifica. Então, para a gente lembrar que todo sentimento negativo, inferior, aprisiona a gente num campo mental que isola a nossa capacidade de receber ajuda. A ajuda está do lado dele, a ajuda vai estar chegando para ele, ainda mais intensa quando a ajuda vier para a Antonina, mas enquanto ele não mudar o seu solo do coração, o seu mundo interior, ele vai ter dificuldade de receber ajuda.
Isso independente se ele está na Terra ou no plano espiritual. Tanto é que a gente viu o exemplo da Zulmira. A mesma coisa, quando a pessoa está aí fechada dentro da sua culpa, do seu egoísmo, ela acaba limitando toda a ajuda que ela possa vir a receber. Outra coisa que me chamou a atenção é que, lembrando todos nós, a importância da prece pelos desencarnados. A gente vê ele falando, apesar dele ter passado aí por duas famílias diferentes, uma no Paraguai e outra no Brasil, ele fala, a única pessoa que lembra de mim, que reza por mim é essa neta, por isso que eu venho aqui. Então, olha, a intenção dele de estar na casa da Antonina não é fazer o mal, mas ele está fazendo bem para a família dela? Não. Daí a importância do evangelho no lar, daí a importância de trazer esses mentores para dentro da nossa casa, para que essas entidades que de alguma forma têm uma ligação espiritual conosco, que elas possam ser ajudadas, né? Muitas vezes a gente reza por aquela avó, por aquele tio, por aquele primo, irmão que desencarnou, mas que infelizmente ainda está num grau evolutivo, se não igual ou pior ao nosso. Então ele não consegue ajudar. E aí a gente acaba aproximando, através do nosso pensamento, nos aproximando dessa entidade, e essa entidade precisa de ajuda tanto quanto nós. A prece é a melhor forma de ajudar, sempre. A prece pelos mortos. A gente, mesmo que não tenha a nossa condição evolutiva de dar, a gente abre um canal, uma represa de ajuda para que outros espíritos bons, superiores, muito mais capacitados do que nós, possam ajudá-los. E a prece pelos mortos aí, a gente está vendo. Quando a Antonina rezava, ela não sabia que o avô estava na casa dela, embaixo do mesmo teto, sentado junto a eles na mesa, fazendo evangelho. Não. Para ela, ele devia estar em algum canto no plano espiritual. E essa prece atingiu ele que estava na casa dela, mas onde quer que ele estivesse, qualquer que fosse a situação dele, essa prece teria, da mesma forma, sendo um antídoto para aquela dor que ele está passando. Uma forma dele se despertar e dele conseguir enxergar potencial ajuda para se renovar, para se modificar, né? Para continuar a sua escalada evolutiva. Então, olha só, todos nós podemos ajudar, até ele. A gente vê que ele está aí enfurnado dentro do seu egoísmo, mas mesmo assim, Clarence fala para ele, então, Leonardo, a gente vai levar agora a Antonina para um passeio, eu preciso que você fique aqui tomando conta dos filhotes dela. Então, não tem desculpa. A gente não pode falar, não, eu não posso dar passo porque eu penso com a paciência, porque eu brigo com meu marido, porque eu brigo com meu filho. Não. A melhor forma da gente se melhorar é através do trabalho. E ele fala isso. O serviço é a porta da nossa libertação. Então, não é para a gente ficar focando naquilo que a gente não consegue fazer ainda. É para a gente focar na nossa boa vontade, na disciplina. A disciplina que é fundamental para a nossa evolução espiritual. A vontade de aprender, o esforço da gente colocar a nossa energia para estudar, para fazer o melhor, para ajudar o próximo. E todo o trabalho que a gente faz com amor é serviço na seara de Deus, né? Não precisa ser o trabalho dentro do centro espírita, é o trabalho em qualquer lugar. A outra coisa que a gente precisa lembrar nesse capítulo é o poder do pensamento como uma porta, a porta que vai abrir para nossa saúde ou para nossa doença, para nossa felicidade ou infelicidade, para nossa liberdade ou para nossa prisão. Você vê que esse mesmo pensamento que André Luiz descreve no momento da viagem, em que eles estão indo até a colônia de crianças, que ele fala que a velocidade que eles vão é basicamente a velocidade do pensamento, e ele descreve a beleza que eles estão vendo, não é a mesma coisa que o Leonardo está sentindo e está vivendo.
Por quê? Porque o pensamento dele está aprisionado aos valores dele. Então, cada um de nós vai sempre encontrar na sua vida, aqui na Terra ou no plano espiritual, a sua própria realidade pessoal. Daí a importância da nossa reforma íntima, da nossa modificação interior. Por quê? Porque se eu não mudar o que eu vejo, o que eu sou por dentro, eu não vou conseguir modificar o que está do meu lado de fora. Então, essa força de pensamento tão poderosa que faz eles conseguirem se locomover de uma casa na Terra até uma colônia no plano espiritual é a mesma força de pensamento que faz um indivíduo ficar aprisionado por décadas, por centenas de anos dentro de uma culpa, dentro de um ódio. É muito poderoso. Esse é o mesmo pensamento que nós temos aqui. O nosso pensamento de saúde ou de doença, de bem ou do mal. Né? Aí a gente vê a conversa interessante das mães. Isso dá para entender, as mães com saudade das crianças, vendo aquele lugar lindo e fala, puxa vida, eu queria ficar aqui, por que a gente tem que voltar? Deixa eu ficar aqui, tudo é tão lindo, tem que voltar para os problemas da vida da terra. E aí o Clarence, de uma forma muito sábia, fala, mas quem disse que se você saísse da carne hoje você seria feliz? Como é que você ia conseguir ser feliz deixando aqueles que você ama para trás? Ou você acha que você iria encontrar a felicidade no seu grau evolutivo? Porque o que você vai encontrar aqui é a mesma coisa que você está encontrando lá. Para você ver as coisas boas, você vai ter que modificar o seu campo mental, a sua vibração espiritual. Então, olha só, a felicidade está na sublimação pessoal. Ele está falando para a gente que é a nossa perfeição. Nós vivermos o amor de Jesus, impregnar esse amor em Jesus em tudo aquilo que nós fazemos, é o que vai trazer a nossa felicidade aqui na Terra, como nos céus. Então, a felicidade aqui na Terra vai ser sempre relativa. Por quê? Porque quando a gente encarna, é sinal de que a gente tem ainda resgates para fazer aqui na carne. São provas, testes, aprendizados que precisamos passar. E esses aprendizados são como manchas na nossa túnica branca. Né? A forma da gente conseguir realmente encontrar a felicidade foi a hora que a gente vê com essa túnica branca, sem manchinha nenhuma. Mas provavelmente, para a gente ter essa túnica branca, quando a gente tiver essa túnica branca, a gente não vai mais precisar reencarnar. Daí, o que Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. Então, não é aqui. A felicidade que eu trago para vocês é o meu reino, do meu reino eterno. Então, à medida em que a gente conseguir lavar a nossa túnica, fazê-la ficar branquinha, a gente não vai mais precisar reencarnar. E aí a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Mas nessa verdadeira felicidade, como a gente está vendo aí nos livros de André Luiz, a gente não vai conseguir viver de uma forma egoísta, porque como eu posso ser feliz se eu sei que aqueles que eu amo estão sofrendo? Eu vou querer ajudar. E aí ele continua, haverá paz sem a alegria dos que amamos? Isso é muito profundo, porque para quem de nós que somos pais, a gente sabe que o maior sofrimento que um pai e uma mãe pode ter é exatamente ver o sofrimento de um filho e não conseguir ajudar. Né? Então, da mesma forma que nós não desamparamos um filho que está debilitado, que precisa de uma mão, claro, existem pais e pais, mães e mães. Mas dentro dos valores aceitáveis de correção e de bondade, aqueles pais que são bons pais, responsáveis, eles vão sempre estender a mão para os seus filhos. Quanto mais dirá Deus que é perfeito. Então, se eu, como mãe, quero ajudar o meu filho para que ele não sofra, ou que ele sofra menos, eu quero ensiná-lo, mesmo que esse ensinamento seja difícil, a mesma coisa para Deus, né? E aí ele complementa, somos devedores um dos outros, a nossa família,
a nossa constelação de amigos e familiares não é de hoje, é de passado. Nós devemos uns aos outros, né? E aí ele fala, aqui na Terra não tem paraíso, mas também no plano espiritual, para quem volta como ser humano, também não tem. Por quê? Porque esse paraíso só é encontrado por aquelas almas que são perfeitas. Para entrar num lugar perfeito, eu preciso vestir a túnica nupcial. E essa túnica nupcial é essa perfeição, é a do amor ao próximo, esse amor puro ensinado por Jesus. Enquanto eu não tiver isso, eu não vou encontrar a felicidade aqui e lá. Aí ele continua falando um pouco da reencarnação. E voltando à dor dos pais que perdem crianças novinhas, né? A vontade, quantas vezes a gente conhece casos que a gente vê em que os pais ficam desesperados e perdem o encanto da vida. E aí ele lembra a gente que a nossa oportunidade aqui na Terra é de serviço ao próximo. Então, é através do nosso amor a nós mesmos, a gente aprender a servir o outro. Ora, como é que eu vou conseguir servir o outro, fazer o bem para o outro, se eu não sei me amar? Daí a importância de que, acima de tudo, eu cuide da minha saúde física, da minha saúde espiritual. Que muitas vezes, na hora do desespero, a gente acaba se esquecendo de todos esses fatores importantes da nossa vida, né? A gente coloca a nossa saúde mental, saúde emocional, saúde física de lado. Então a gente fica deprimido, a gente não vai no médico, não toma remédio, tem vontade de morrer. Isso tudo é desamor para conosco. A gente está falando para Deus que eu me sinto como dono daquele ser e que sem ele a vida não tem sentido. E o que ele está querendo dizer é: a vida por si só é um tesouro, é uma oportunidade de servir. Então, dentro desse serviço do amor ao próximo é que nós vamos ser ajudados. Então, tá bom, eu perdi um filho, eu perdi uma filha. O que é que eu posso fazer se eu estou nessa tristeza toda? Então, a gente procurar ajuda primeiro, né? Se eu estou quebrada por dentro, eu preciso encontrar um lugar que me ajude a acalmar o que está dentro do meu peito. A dor, a perda que eu estou sentindo, seja com médico, seja com psicólogo, seja num centro espírita, na religião. Mas ele fala que a partir do momento que eu comecei a trabalhar para os outros, então, trabalhar com outras mães, trabalhar com crianças que não têm pais, eu vou conseguir ser auxiliada. A minha cura vai estar vindo através da ajuda que eu der para os outros. A partir do momento em que eu abraço as minhas lutas, que eu me entrego à vontade de Deus, eu respeito, eu honro a Deus de verdade, dizendo: sim, eu não queria isso, eu não estou feliz, eu estou sofrendo, mas eu aceito o Pai. Porque antes dessa criança ser meu filho, minha filha, ele é seu filho, sua filha. E se essa minha ligação com essa criança é temporal, a nossa ligação com Deus é eterna. Sempre de filhos para com pais, de pai para com filho, né? E cada vez que a gente resgata essas dores, a gente pode, resgata os nossos erros de passado, a gente pode ter certeza que a gente está plantando sementinhas de amor e de felicidade para o futuro. Então, o louvar, aproveitar a nossa oportunidade de hoje, significa o quê? Trazer mais alegria, mais amor, mais satisfação, mais saúde para o futuro que vem. E a gente vai ver nesse livro como as coisas são, né? Como a bondade de Deus funciona, em que essas duas crianças precisavam
desencarnar por razões diferentes, mas que voltam de novo ao seio das mesmas mães, né? Então, existe uma história que a gente não consegue enxergar, que pertence a Deus. Mas para a gente conseguir participar dessa história, a gente precisa se entregar com humildade, com paz, né? Que é uma lição muito difícil. Por isso a importância de procurar ajuda, de buscar ajuda, para que nós não sufoquemos esse amor e essa oportunidade que a gente tem hoje. Então, para encerrar a aula de hoje, eu coloquei 3 pontos. O primeiro é o quanto o nosso amor é egoísmo, né? É o meu filho, é o meu marido, é a minha mãe, é o meu pai. Porque se a gente já sabe com a doutrina espírita que o nosso vínculo consanguíneo é um vínculo temporal que pode durar, se muito, 100 anos, a vida eterna é aquela em que a gente aprende a amar a todos como irmãos e a Deus como nosso Pai. Então, a gente olhar para esse amor que a gente vive hoje com todos e pensar, puxa vida, o que falta, o quanto falta para conseguir amar a minha família e a humanidade da mesma forma que eu amo o meu filho, a minha filha, a minha mãe, o meu pai. A segunda coisa para a gente repensar é uma pergunta que eu já ouvi tantas vezes, que é por que eu não me lembro das minhas reencarnações? Porque eu queria saber o que eu fui, o que eu fiz, por que eu estou passando, por que esse sofrimento todo? Porque se eu entendesse o que eu fiz, talvez eu sofresse menos e aceitasse mais. O quanto que poderia realmente a gente ajudar, a nos ajudar a saber das coisas erradas que a gente fez? Porque se nós olharmos para a história da civilização humana, tem muito mais coisas ruins do que boas. Isso significa que todos nós fizemos muito mais o mal do que o bem. Daí a importância desse esquecimento, para que a gente consiga começar a história com aqueles corações a quem a gente magoou, desrespeitou, matou, mas começar com uma tela branca, sem aquela gosma de rancor, de dureza, de cobrança de passado. E finalmente, essa frase bonita que o Clarencio fala, que todos nós somos filhos da eternidade. Então nós vamos viver para sempre. Agora, a qualidade das nossas encarnações vai estar diretamente ligada às nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio. Daí a importância do estudo da disciplina do trabalho no serviço ao bem. É através da nossa melhora que a gente vai conseguir ter mais qualidade de vida, tanto aqui na Terra como no plano espiritual. Bom, era isso que eu tinha para falar essa noite. Não sei se você tem algum comentário, Fátima? Alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo. Tá bom. Você quer comentar alguma coisa? Então, a Lúcia vai comentar agora. Oi, querida. Na verdade, não é um comentário, porque o trabalho da Ana deixou bem claro todos os ensinamentos do capítulo. Mas, à medida que ela foi falando, eu senti de uma forma muito intensa que nesse primeiro mês do ano que nós estamos começando, nós precisamos estar muito ligadas com o plano espiritual, pedindo a sustentação indispensável para perseverar no compromisso assumido, para estudar, né? A fonte de todos os males, de todos os sofrimentos no mundo, a doutrina ensina, é a ignorância, o despreparo, é a desinformação.
A doutrina afirma com toda segurança que as criaturas não são más, as criaturas são ignorantes. E para evitar muito sofrimento, e para achar o caminho, e para trabalhar a nossa túnica, como a Ana falou aí ainda há pouco, nós precisamos estudar. E aí eu sinto que os benfeitores amigos estão preocupados e estão derramando bênçãos sobre todos desse grupo, para que consigam se organizar, para que consigam participar todas as semanas, não apenas participar, mas estudar aí na fonte, estudar André Luiz. Porque é uma oportunidade que nós, na nossa imaturidade espiritual, nem sabemos avaliar ainda direito, mas pode mudar a nossa vida, né? Então, graças a Deus por termos a doutrina na nossa vida, graças a Deus pela oportunidade abençoada de estudarmos André Luiz, mas com muita humildade, vamos pedindo aos mentores amigos que iluminem a nossa mente, o nosso coração, que despertem a nossa consciência para que nós saibamos ter a conduta correta, fazer a escolha certa, priorizar esse compromisso com a doutrina que não é por acaso apareceu na nossa vida. É isso que eu senti. Estamos assim, agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos acompanha, que nos sustenta, que nos inspira, que nos fortalece nos momentos bons e nos momentos difíceis. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos invisíveis que nós recebemos, pela proteção do nosso lar, da nossa casa, pela intercessão por esse grupo, por todos os seus componentes. Ampara-nos, Senhor, a nossa vontade, no nosso desejo sincero de trabalhar no serviço da Tua seara. Dá-nos força, coragem, determinação e principalmente disciplina para que nós consigamos seguir à frente em todas as responsabilidades que nós assumimos no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos ter uma semana de muita paz. Amém. Graças a